Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso livro Diálogos sobre o Direito Tributário, da editora Juspodium. Nós vamos dar início agora a um tema muito importante que faz parte do nosso livro, faz parte de um único capítulo, que é a reforma tributária, mais precisamente a PEC 45 de 2019. A PEC 45 de 2019 foi eleita por mim para o nosso estudo em Diálogos sobre o Direito Tributário, por ser a proposta de emenda que está mais adiantada atualmente na Câmara dos Deputados. Então, hoje é dia 6 de janeiro de 2020, pessoal. Então, até agora, nós temos que essa proposta é a mais adiantada. Nós temos uma outra PEC também no Senado Federal, uma PEC interessante também. No entanto, aqui eu achei mais fundamental para estudarmos atualmente essa proposta de emenda, uma vez que nós temos um rol de juristas muito qualificados, como o professor Eduardo Sallucci, da FGV, Eurico Santi, que acabaram encampando essa PEC 45 e acabam também fazendo vários apontamentos, várias observações referente a essa proposta de emenda. Esta PEC, como eu havia mencionado, ela está mais adiantada atualmente, mas nada impede que depois que nós tivermos já no meio do ano, nós tenhamos uma outra proposta sendo enviada ao Congresso, a proposta do governo federal. É o que tudo indica. O atual ministro da Economia, ele, inclusive, o senhor Paulo Guedes, mencionou já alguns aspectos da proposta do governo a ser enviada ao Congresso Nacional, mas por hora nós não tivemos nada concreto. A proposta do governo, tudo indica que também vai ter um imposto único sobre bens e serviços, o nosso é o IBS, que também existe na proposta que tramita no Senado Federal. Mas além, obviamente, dessa questão referente a bens e serviços, a proposta do governo provavelmente vai também ter alguma modificação no que tange às alíquotas do imposto de renda. Tudo indica, isso já foi algo que foi dito no ano passado pelo ministro. Então, nós estamos aguardando ansiosamente algumas modificações na seara tributária por parte do governo, principalmente o envio de uma proposta ao Congresso Nacional nesse início de 2020. Pois bem, sem delongas, até porque nós vamos ter, acho que uns 2 ou 3 vídeos neste capítulo, referente à proposta, referente à PEC 45, vamos iniciar o nosso estudo. Eu fiz esse fluxograma aqui para vocês, que está no livro, e é basicamente o que traz a proposta referente ao Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Estou até combinando com ele, né? Então, vejam, nós vamos ter aqui que a proposta de emenda à Constituição vai, de fato, instituir um imposto único, que vai substituir o ISS, o ICMS, o IPI, o PIS e a COFINS. Nós vamos ver como que vai ser essa substituição. Então, na verdade, nós estamos tendo aqui uma simplificação quanto a bens e serviços, tá? Então, o mais importante é que você saiba que a PEC 45, ela visa a instituição de um único imposto, semelhante com o IVA que nós temos na Europa, que vai substituir o ISS, o ICMS, Imposto Municipal, Imposto Estadual, o IPI, que é um imposto federal, e o PIS e a COFINS, contribuições para a Seguridade Social, que são federais. Também a nossa PEC 45, ela traz que o IBS ele vai ser instituído mediante a edição de uma lei complementar. Então, uma lei complementar que vai instituir o IBS. Obviamente que a proposta de emenda 45 de 2019 visa alterar vários dispositivos na Constituição Federal de 88. Até porque, como vocês podem verificar, nós vamos estar modificando aqui a competência tributária. E uma das características da competência tributária é que ela é inalterável por meio de lei. Mas nada impede, de acordo com o professor Roque Antônio Carrasa, que a competência tributária ela seja modificada por meio de proposta de emenda à Constituição. Então, é uma PEC que se transforma em emenda e venha a modificar a competência tributária. É o que nós estamos verificando aqui. E, obviamente, que nós temos aqui várias indagações. Será que a PEC 45 ela fere o Pacto Federativo? Vocês verificaram no capítulo que eu entendo que não.
eu sou adepta à posição do professor Eduardo Sallusti. Daqui a pouco nós vamos ver, de fato, bem detalhada essa parte. Então, aqui uma simplificação tributária substituindo estes 5 tributos que incidem atualmente sobre bens e serviços, né, no consumo. Nós temos que o IBS, na verdade, ele vai ser não cumulativo. E aqui, essa não cumulatividade do IBS é uma não cumulatividade real. Atualmente, nós temos que o ISS, o ICMS, o IPI, né, são considerados como impostos não cumulativos, tributos não cumulativos e são indiretos. No entanto, na prática, é algo muito complicado. Imagina o ICMS, vocês bem sabem, estudiosos de impostos estaduais, que é muito difícil você ter compensação de créditos e débitos. É muito complicado. Na verdade, é uma parte teórica que não existe na prática, se nós formos ver de fato. Agora, IBS não. O IBS, de acordo com a PEC 45 de 2019, de acordo com os ensinamentos do professor Eduardo Sallusti, professor da FGV, do mestrado profissional, entende que vai ser não cumulativo de fato. E nós vamos ver que haverá uma maneira de haver essa compensação entre créditos e débitos. No mais, o IBS ele vai incidir sobre bens e serviços, como eu já havia mencionado. Os intangíveis, a cessão e o licenciamento de direitos, a locação de bens, as importações de bens tangíveis e intangíveis, serviços e direitos. Então, aqui nós temos a incidência do IBS sobre bens e serviços de acordo com este fluxograma. Fluxograma que está no livro, tá? Então, só estou dando uma explicada melhor referente ao fluxograma que você encontra no capítulo referente à reforma tributária, a PEC 45 de 2019. Pois bem, feitas essas considerações iniciais, eu fiz aqui um apanhado geral referente ao IBS, vamos de fato começar a estudar este imposto. Eu acho bacana termos esse capítulo referente à reforma tributária, mesmo que a PEC 45 ela não venha se transformar numa emenda, mesmo que nós tenhamos uma outra proposta, mas saiba que essa proposta ela traz de fato algo muito concreto que é a instituição do IBS. E o IBS, com certeza, ele vai estar também na proposta do governo. Não pode ser até que não seja com o nome IBS, mas um imposto que seja semelhante ao que nós estamos estudando agora. Então, já que é a proposta que está mais adiantada, nós vamos utilizá-la como um embrião para que possamos compreender o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Pois bem, então já falei aqui para vocês que será instituído mediante lei complementar e terá um caráter nacional. Lembrando que é um imposto que onera o consumo de bens e serviços, recaindo integralmente sobre o consumidor, ao compor o preço final do bem ou do serviço adquirido, tá? Então, aqui algumas características interessantes referentes ao IBS. O IBS é praticamente o IVA que nós temos na Europa, no Chile, o Canadá. A grande maioria dos países obtém, no caso, instituiu o IVA. Os Estados Unidos da América não possuem, tá? Então, os Estados Unidos da América não instituíram o IVA. Toma cuidado com isso, é um ponto que eu trago aqui para vocês. No Chile, nós temos o IVA. Então, é basicamente algo que é mundial. E qual que é a finalidade desse imposto? Ora, suponha que nós temos um investidor que quer, de fato, investir no Brasil, um investidor estrangeiro. Ele vai olhar para o nosso sistema tributário e vai falar, poxa, que bagunça. Você que está estudando direito tributário para concurso, exame de ordem, não sei, utilizou o livro para fins de estudo na graduação de direito, ou é um advogado, um magistrado que quer se atualizar na área e quis adquirir o livro, e eu fico muito feliz por isso, eu agradeço bastante. Pensa, você já deve achar uma bagunça também. Eu acho uma tremenda bagunça. Agora, imagina a pessoa que vem de fora, que ela quer investir no nosso país, ela não vai saber, de fato, pelo que ela está pagando. Eu também, às vezes, nem sei pelo que eu estou pagando. Então, imagina um leigo em direito tributário. O problema, ao meu ver, não é apenas o encargo tributário, o ônus de pagar o tributo, mas não saber pelo que você está pagando. Então, isso é muito complicado. Portanto, essa simplificação, ela é de extrema importância. Unificar estes 5 tributos que recaem
sobre o consumo de bens e serviços é de extrema importância, principalmente para fins de atrair investimento estrangeiro para o nosso país. Pois bem, nós temos aqui, então, que o IBS ele vai incidir sobre operações onerosas de bens e serviços. E como eu falei para vocês, as operações onerosas são bens tangíveis ou intangíveis, os serviços, incluindo as importações, a cessão de licenciamento de direitos a qualquer título e a alocação de bens. Um ponto interessante que a PEC 45 ela nos traz é que os investimentos estão desonerados. Como assim, professora? Ora, suponha que nós tenhamos um indivíduo que venha adquirir bens para o ativo não circulante, que é o antigo ativo permanente, né? Então, ativo não circulante ou ativo permanente, nós temos então que este bem adquirido, ele vai ser considerado como um investimento. E ele não vai aqui resultar numa revenda imediata do bem. Suponha que você é uma pessoa jurídica, você está abrindo aí uma padaria, vamos supor. Você precisa do quê? De gôndolas, você precisa de mercadoria, você precisa do maquinário. Então, você adquire o maquinário, as gôndolas, a mercadoria, no caso, né? E, veja, por hora é não circulante, porque faz parte do seu ativo permanente. A mercadoria você vai revender. Então, no momento que você revende, aí, neste caso, você vai ter incidência do IBS. Por quê? Ela sai daquele ativo permanente não circulante e se torna circulante no momento que você abre a sua padaria e revende. Aí tudo bem, incide. Mas a gôndola, o maquinário, você vai ter o quê? Um investimento. Vai fazer parte definitiva, né, do ativo não circulante, do ativo permanente. Então, você não vai comprar o maquinário para revender, como ocorre em relação à mercadoria, quando você abre a padaria. Não. Você vai adquirir o maquinário vai ficar ali. Vai ser utilizado para que você possa exercer a sua atividade empresária, não é mesmo? Logicamente que se um dia você encerrar suas atividades, você pode vender este maquinário. Mas perceba que você está vendendo o seu ativo não circulante, seu ativo não permanente. Mas a função principal e primordial de início não é a revenda, mas sim servir para que você exerça a sua atividade empresarial. Por isso, quando eu adquiro, né, de acordo com o que traz a PEC 45, um bem do ativo não circulante, não vai ter a incidência do IBS, está desonerado. Cuidado com isso. No entanto, nós vamos ter aqui que haverá a possibilidade da obtenção de crédito, lembrando que nós estamos falando de um imposto não cumulativo, na prática, teoricamente, e também na prática. Então, você vai ter um direito de crédito, tá? Mesmo que você adquira um bem do seu ativo não circulante, né? Que vai ser destinado a um ativo não circulante. Toma muito cuidado com isso, até porque essa constatação, ela só reforça ainda mais a característica do IBS, que é um imposto que vai incidir sobre o consumo, ok? Cuidado com isso. Em relação aos serviços, eu trago aqui uma indagação lá do livro. Atividades que receberam um tratamento tributário diferenciado? Sim, tá? Então, a depender da característica da atividade, nós vamos ter um tratamento diferenciado que vai ser detalhado em lei complementar. Cuidado com isso, é um ponto muito importante que eu trago aqui para vocês. E mais, o IBS, ele vai ser considerado como um imposto sobre o valor agregado e vai ser cobrado em todas as etapas de produção e comercialização. E mais, já falei que é um imposto único, né? E que essa unificação ela é de extrema importância para fins de simplificação tributária e atração de investimento. Tudo bem? Então, cuidado com isso, é um ponto muito importante que nós estamos vislumbrando atualmente. Agora, em relação ao Pacto Federativo, aqui é uma questão muito sensível para quem acaba defendendo a PEC e quem acaba criticando a PEC 45. Por exemplo, a professora Tatiane Pizzitelli, que faz parte da FGV, professora da FGV, eu tenho muita admiração por ela, ela entende que a PEC 45 é uma afronta ao Pacto Federativo.
eu, embora, né, tenha muita admiração, tudo, mas eu discordo dessa posição dela. Eu entendo, igual o professor Eduardo Sallusti, que o pacto federativo, ele não vai ser aqui no caso, ameaçado pela PEC 45, tá? Então, não temos aqui uma ofensa. Cuidado com isso. O professor Eduardo Sallusti, ele explica que a unificação dos tributos não possui o condão de abolir o pacto federativo. Por quê? Ora, porque nós vamos ter aqui uma unificação daqueles 5 tributos, que não vai provocar a centralização do poder de instituir e arrecadar o IBS nas mãos do poder central representado pela União Federal. Não. Por quê, professora? Ora, que nós vamos ter aqui o IBS, os 5 tributos, e a receita arrecadada vai ser, de fato, destinada a todos os entes. Tanto que nós vamos ter aqui uma cooperação entre as procuradorias dos municípios, do Distrito Federal, dos estados e da União, em prol da cobrança, da fiscalização do IBS também. Então, nós não vamos ter aqui uma ofensa ao pacto federativo. Então, nós temos essa discussão, algo que é muito plausível, algo que é muito sensível, que eu destaco para vocês. Temos 2 correntes, tá? Da parte jurídica. Então, eu acredito que não vá acarretar uma ofensa ao pacto federativo. Tudo bem? Cuidado com isso. Eu sou adepta à doutrina do professor Eduardo Sallusti, aos ensinamentos do professor Eduardo Sallusti e do professor Eurico. Mas eu considero bastante a doutrina, os ensinamentos da professora Tatiane, até porque é algo que me move a um pensamento crítico também em relação à PEC. É muito importante que nós tenhamos ambas posições, né, sendo estudadas e examinadas de forma detalhada, para que nós tenhamos, de fato, uma reforma tributária que seja justa. Então, eu acho que vale a pena vocês conhecerem, né, ambas as posições e se aprofundarem cada vez mais. Então, o que significa que este modelo proposto, ele vem, de fato, a respeitar a autonomia dos estados e dos municípios, principalmente quanto à gestão das suas respectivas receitas oriundas da arrecadação do IBS. Então, nós não vamos ter aqui, né, ao meu ver, tá? E trazendo para vocês a posição que eu adoto, ofensa ao pacto federativo. Pessoal, no próximo bloco eu vou dar continuidade ao estudo referente ao IBS, a PEC 45 de 2019. Obrigada.